Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje vamos falar sobre a posição da religião Bahá'í perante a crise. A crise parece que é a palavra da moda, uma crise cultural, uma crise de economia, uma crise de valores. Para falar então sobre o papel que a religião Bahá'í pode ter perante a crise, convidamos o Pedro Reis, que é membro da Comunidade Bahá'í de Portugal. Como eu estava a dizer, parece que a crise é a palavra da moda, mas ao longo da história tem sido uma constante na história da humanidade. Podemos ver, por exemplo, quando há 2010 anos atrás Jesus Cristo veio à Terra, com essa chegada de Jesus Cristo assistimos a seguir a uma crise, à queda do Império Romano. Como é que podemos perceber este fenómeno de subida e queda da humanidade? Sim. Nada neste mundo acontece por acaso. Tudo tem uma causa e toda a causa tem uma consequência. Em geral, algumas das características que são comuns a todas as grandes crises que a humanidade viveu é o declínio do padrão de vida moral da sociedade, ou seja, a seguir uma época de prosperidade, a prosperidade como que faz o ser humano relaxar, digamos assim, perante a vida, habituar-se a certo tipo de padrão mais material, digamos assim, e é comum, a seguir a essa fase, começar a haver um declínio e entrarmos numa fase de crise profunda. Como é que se pode explicar exatamente então esta quebra do caráter humano, da progressão, digamos? O ser humano como a obra-prima, digamos assim, de Deus criou, quem é crente acredita que Deus criou todas as formas de vida, o universo, e o ser humano é a obra-prima da criação divina, de Deus. E está entre, portanto, o plano divino e o plano animal, que é o outro plano da criação, logo abaixo do plano humano. E entre estes dois planos, o homem ou tende a aproximar-se do plano inferior, do plano animal, ou tende a aproximar-se do plano superior, o plano divino, de Deus. Quando há uma época de prosperidade, a tendência é haver esta aproximação, ou seja, o homem tem uma atração maior perante as coisas mais fáceis, os prazeres materiais, os prazeres animais, ou seja, tem um afastamento do plano divino. Portanto, e quando isso acontece, entramos então num período de crise, porque o equilíbrio na vida é a chave de tudo. E quando há um desvio acentuado para qualquer aspecto da vida, existe esse desequilíbrio, cria uma situação de crise, podemos assim chamar. Podemos então dizer que o ser humano é a causa de outras crises e desta crise que vivemos também atualmente? É. Eu acho que todos somos responsáveis por essa crise em que vivemos. É fácil culpar um governo, é fácil culpar o vizinho pela situação má em que nos encontramos. A verdade é que todos nós temos um papel numa situação. A cultura portuguesa, a sabedoria popular, diz que na casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. É um pouco isso que acontece. Uhum. Entra então a religião. Qual é que pode ser o papel da religião nesta... É simples. Todos os períodos de crise que a humanidade atravessou tiveram um declínio associado a uma expansão, digamos assim, uma grande fase de prosperidade, e associada e conjuntamente com o declínio da parte espiritual da conduta moral do homem. Ora, a religião o que faz, e porque é que é uma chave na solução da crise da humanidade, da sociedade, faz puxar o homem novamente para o seu plano superior, a nível da sua capacidade moral, ética, espiritual, que é o plano divino, digamos assim. Esse é o papel da religião. Pegando de novo no exemplo que eu te dei há pouco do cristianismo e do Império Romano, podemos então dizer que o Império Romano estava tão cheio de si próprio na altura que foi preciso uma chamada, acordem que... Quando o ser humano tem a tendência, quando está numa situação positiva e favorável, começa a perder, digamos, a humildade, digamos assim. No fundo, a sociedade é comparável a uma pessoa. Tem as mesmas características e comporta-se da mesma maneira. E é, por exemplo, comparável, nós na sociedade, as escrituras Bahá'ís dizem que nós estamos a atravessar a fase a entrar na fase de maturidade, ou seja, estamos naquela fase de que o jovem atinge aquela consciência que já tem muita capacidade, e efetivamente tem, mas essa capacidade leva a que o jovem tenha aquela consciência que é o maior de todos, já não precisa dos pais, por exemplo, não precisa de um professor, e entra num desequilíbrio novamente, a nível dessa consciência. Transpondo para os nossos dias, a religião Bahá'í
está tal como o cristianismo estava, o mesmo papel que o cristianismo teve na altura. No plano de evolução da humanidade, toda a parte da história que tem uma ascensão e uma crise profunda está sempre associada a uma religião. A queda do Império Romano foi o que se associou ao aparecimento da revelação cristã, ao aparecimento de Cristo, porque é no fundo a religião que vai depois levantar a humanidade, os princípios religiosos a levantar a parte moral da humanidade, da sociedade, do homem. Por isso, hoje em dia, esta crise está associada à revelação de Baha'u'lláh, ou seja, Baha'u'lláh como o mensageiro divino, o criador da fé Bahá'í, que foi há cerca de um século e meio, está associada a esta fase de crise que nós vivemos hoje, que já dura também há cerca de um século. Já começámos com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Talvez, não sei se já batemos no fundo, não sei, mas estamos a ver a parte ainda mais grave da crise que se arrasta há alguns anos. De forma muito sucinta, como é que a religião Bahá'í pode ser a resposta para a crise e às crises que temos hoje? As pessoas, se analisarem os princípios Bahá'ís e verem a mensagem de Baha'u'lláh, podem ver como cada princípio é uma peça e uma solução para todos os problemas que a gente enfrenta hoje em dia. A igualdade de direitos entre o homem e a mulher, a harmonia entre a ciência e a religião, tudo isto são peças que encaixam nos problemas que vivemos hoje em dia. E quem fizer uma investigação consciente e séria sobre a fé Bahá'í vai enquadrar isso facilmente. Não temos tempo para estar a falar em todo ao pormenor, mas... Claro, porque o programa é curto. Exato. Mas assim poderemos, então, contradizer o ditado: casa não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Neste caso, cada um de nós pode produzir o tal pão. Cada um de nós é responsável pela crise, porque é o nosso padrão. Baha'u'lláh diz que a melhoria do mundo só pode ser atingida através de uma conduta louvável e digna e através de ações puras e boas. Ou seja, é a nossa ação que resolve qualquer tipo de crise. A crise pessoal, a crise coletiva, a crise da sociedade. Nós temos um papel fundamental na resolução desta crise que vivemos. Ok, Pedro. Muito obrigado por teres vindo ao programa. Quanto a si, voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.